A minha família nem sempre foi católica. Mas eu me lembro de alguns momentos, alguns lampejos da minha vida que talvez se comunique com a história de muita gente. Eu ia na missa obrigada, principalmente quando a minha mãe teve câncer. O meu momento mais marcante da fé, da minha infância para a minha juventude, foi quando a minha mãe teve câncer. E nós íamos obrigados à missa. A única referência que eu tinha de missa era que eu ia obrigada. Eu lembro que eu esperava a hora da paz de Cristo, que eu falava assim, tá acabando. Era o meu pensamento, tá acabando. Tá acabando, já é hora da paz, tá acabando. É a métrica. A hora que chegava naquele ponto de corte, eu sabia que estava acabando. Eu ia arrastada, literalmente arrastada. Não gostava, não entendia. Dentro de casa, era uma vivência muito descolada daquilo que era igreja. Então, a minha família, talvez como muitas, se dizia católica, mas não vivia dentro de casa aquilo que é o catolicismo. Quantos irmãos? Eu tenho mais dois. Eu tenho a Adriana e o Eduardo, Mais que são mais velhos? novos que Mais eu. novos? Mais novos. Eu tenho 35, 36, que fiz agora. Então, a minha família me criou, mas não me criou na fé. Fiz catequese, mas não era aquela catequese. E arrastada. E eu ia arrastada, eu me lembro muito disso quando minha mãe ficou doente. Então, a marca que eu tinha de igreja católica era que eu ia arrastada e que eu só ia porque tinha algo muito ruim acontecendo. Sim. Eu não tinha, naquela época, a dimensão da busca que a minha família estava tendo, que os meus pais queriam. E foi assim que eu fui. Eu me lembro disso. Não tenho outras lembranças antes disso, mas esse fato marcante da minha primeira experiência com a fé foi esse. Ela ficou doente, ela teve câncer e a família meio que, olha, vamos para missa, vamos buscar algum jeito, alguma forma, né? É Era uma isso. situação meio grave? Como que Era. era? Minha mãe teve câncer de mama, passou por todo o processo de radioterapia, quimioterapia, perdeu os cabelos. Na época, 20 anos atrás, Oh, mais que 20 anos atrás, a minha mãe entrou na sala de cirurgia para tirar um nódulo e ela saiu sem os dois seios. Ela fez a mastectomia total, né? total. Hoje a mulher entra, de repente ela já está até com silicone. É, A modernidade, né? Poxa, a evolução da sim. ciência proporcionou isso. Mas na época da minha mãe, não. E a minha mãe era uma mulher muito bonita. Ela era muito vaidosa. Eu lembro da minha mãe com os cabelos lindos, batom. Eu lembro dela assim, sabe? E aí o câncer, ele não deixa sobrar isso. Não deixa. Quem está passando por isso sabe. E a gente acompanhou. A gente acompanhou em casa. E a minha mãe, ela foi minguando, assim, com a Que doença. idade que você tinha? Não dava para entender bem o que acontecia, assim? Não com a compreensão que eu tenho hoje, não Sim, tem como comparar. Na época, a gente só sabia que era algo grave, né? Eu já tinha, assim, consciência, sim. mas eu não sabia a dor. Eu não sabia a dor, entende? Então, a gente acompanhou muito de perto a situação da minha mãe e que, sim, teve reflexos, impactos em toda a família. Quando a mulher baqueia, cara, é difícil. E foi o que aconteceu em casa. Foi o que aconteceu. Aham. A partir do momento em que você começa uma caminhada ali, caminhada não, uma presença na igreja por conta disso, não acontece de você querer se aproximar mais ainda da igreja? Como que foi aí todo o processo? Não. Ao contrário, queria sair dali. Não queria igreja, não queria, não gostava, não entendia. E aí me afastei de tudo, né? Dos meus 15 aos meus 18 anos foi a minha total ida pro mundo, como a gente fala, né? Fui pro mundo, como diz a música, né? Fui pro mundo, gastei tudo e me restou só o pecado, Sim. literalmente. Foi o que restou. Dos meus 15 aos 18 anos, eu pude fazer como o filho pródigo fez. Pedi uma parte minha, saía de casa domingo, voltava no outro domingo. Não foram poucas as vezes que voltei para casa embriagada depois de 2, 3 dias. Foi nessa época da minha juventude em que tudo que eu podia experimentar, em todos os níveis e âmbitos, eu aproveitei e eu experimentei. E, de fato, gastei tudo e só me restou o pecado. Na minha infância, teve um momento ali em que eu não me senti amada. Eu me senti rejeitada. Não foi pelos meus pais, né? Foi uma situação de escola. E naquela situação de escola,
eu me vi, eu tinha ali 8 anos de idade. Depois de anos de oração, eu fui chegar nesse lugar, tá? Mas hoje eu posso falar com clareza que foi nesse lugar que eu descobri o que era se sentir um lixo. Porque era exatamente o meu sentimento. Aconteceu um fato na minha infância e dentro da escola, com um coleguinha de escola, e esse fato fez com que eu me sentisse um lixo. Esse sentimento, esse pensamento inconsciente gerou em mim, sim, revolta. Era uma paixão de infância? Ele Como é, que era? eu conto, assim, eu gosto de contar essa história, parece engraçado, né? Mas eu era, assim, muito feinha, né? Eu penso uma criança feinha, né? Criança feinha. Que a Eu posso Juliana não falar escute isso? isso, né, amor? Que a Juliana de antes não escute isso, né? Sim, sim, Brincadeira. mas pensa, meus dentes eram todos encavalados, meu cabelo cacheado, minha mãe penteava, ele ficava deste tamanho, ela Nossa. cortou Chanel. Ele era assim, parecia um capacete andando, né? E isso na escola eu sofri muito bullying, né? E aí a menina mais feinha da escola vai gostar de quem da escola? Do mais bonito. Ah, mas era óbvio que eu gostava dele, imagina. Ele era o mais top, jogava futebol e tal. E um dia eu resolvi mostrar o meu amor pra ele, né? Fui lá, peguei um pingente de ouro da minha mãe, um lacinho dourado, De ouro mesmo. de ouro mesmo. E eu coloquei na mesa dele. E ele jogou no lixo, quando ele Nossa. viu que era eu que tinha colocado. E isso me marcou. Eu fui chegar nesse lugar depois de muita oração, mas ali foi a primeira vez que eu senti que eu não era amada, valorizada, que eu não tinha valor. Isso me acompanhou por um tempo. Eu penso que a partir disso nasceu, sim, uma, uma marca, uma dor. Sim. E eu vejo que muita coisa brotou dela. Então, muita da minha revolta, porque eu vivi um momento de rebeldia e de revolta na minha juventude, nasceu desse momento de dor. Por mais que meus pais demonstrassem amor, por mais que eles cuidassem, aquilo tinha ficado tão gravado em mim que eu não me sentia amada de nenhuma forma. E, literalmente, eu me senti no lixo. Eu me lembro assim do som do pingente caindo no lixo, do barulho que fez. Isso ficou tão marcado em mim que era uma certeza que eu tinha. E por muito tempo, eu não só achei que eu estava no lixo, mas eu me comportei assim. Antes da Hoje eu tenho gente. clareza disso. A maioria das pessoas que eu atendo que relatam essa vivência, elas vieram sim de um trauma. E eu atribuo um segundo ponto, que na minha época era menos, mas hoje é muito forte: mídia e convivência. Cara, a dor tá ali, potencializado com aquilo que a pessoa assiste, com aquilo que ela ouve, com aquilo que o mundo está dizendo, com as companhias com as quais ela anda. Meu amigo, é uma bomba. Tá só esperando para acontecer. É isso, sim. Tem uma raiz emocional, tem sim um trauma, alguns mais graves ou menos graves do que o que aconteceu comigo, mas, mas sim, tem essas dores e isso potencializado pelo mundo que estimula isso Sim. hoje. Se você fosse elencar o que foi mais latente, o que potencializou mais esse passo, essa ida para se entregar ao mundo mesmo, assim, de uma forma é, forte, você conseguiria elencar ou caracterizar, tipo, não, eu acho que naquele momento o que mais me impulsionou era, sei lá, a sentir sozinha, sentir o lixo, ou o cansaço do que estava acontecendo, ou um extravasar de que eu precisava, sei lá, viver algo porque eu não aguentava mais viver isso e tal. O que é que você poderia trazer de que mais impulsionou para que nesses 15 anos você desse esse passo assim? É tudo isso, mas eu consigo elencar por ordem de prioridade. Em primeiro lugar, com certeza, o trauma. A minha sensação de inferioridade, que era violentíssima. Isso para mim era muito forte. Segundo ponto, convivência. Então, as convivências que eu tinha me levavam a isso. Novelas como Malhação, pode falar? Pode? Novelas como Malhação, revistas como Capricho, Toda Teen, leitura de horóscopo no final dessas revistas, modo de se vestir, modo de falar. Então, convivência, meio Sim. social, isso tem peso, muito peso. E, claro,
eu vejo que também um pouco de fuga da dor, né? Então a minha casa estava vivendo um momento de dor pela doença da minha mãe, por tudo aquilo que estava envolvendo e eu queria fugir daquele lugar. Então a combinação dessas três coisas foi explosiva assim na minha história.